Agora eu quero compartilhar uma palavra com você, que Deus colocou no meu coração. E eu sei que vai tocar você também, porque me tocou profundamente. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Você pudesse mesmo colocar o seu coração diante do Senhor. E dizer: Deus, eu estou sensível à tua voz. Eu quero ouvir a tua palavra, que é fiel e verdadeira. Ministra os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder, abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis. No capítulo 1. Gênesis capítulo 1. No verso 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve então tarde, manhã e o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E aconteceu, e assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde, manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus os criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que eu tenho lhes dado de todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde servirá de alimento. E assim aconteceu. E Deus viu o que havia feito. E diga comigo: eis que era... Vamos dizer de novo: eis que era muito bom. Ontem foi um dia muito especial no nosso país, eu creio nisso de maneira muito forte, porque ontem foi um dia que marcou de maneira visível, concreta, para que todos vissem e entendessem que o Brasil passa por um processo que vai desencadear num grande avivamento. Eu não sei quantos acompanharam, mas ontem aconteceu um evento que não começa no Brasil, que começou nos Estados Unidos, chama Descend, que é o envio, que reuniu gente de diversas expressões, diversas igrejas, diversas lideranças do país, e ali se viveu e se manifestou muitos dos sinais e milagres que Deus tem prometido, que na verdade não tem a ver necessariamente com a reunião, mas tem a ver com uma igreja que às vezes permanece anônima, que não está na mídia todo dia, que não está nos tabloides de fofoca, nas brigas de internet, que está na vida, fazendo discípulos, gerando discípulos, impactando a vida das pessoas, e que de repente, quando essa igreja se reúne, coisas extraordinárias acontecem. E essa igreja somos nós, essa igreja é um monte de gente que Deus tem levantado pelo Brasil afora, e fora do Brasil, para profetizar e declarar que nós estamos na estação da colheita. Que esse é um tempo onde Deus vai ajustar muitas coisas no nosso meio. E eu fiquei pensando e orando e meditando nessa experiência tão poderosa que Deus tem feito ao longo dos anos, que Deus tem despertado a sua igreja para um tempo novo. E eu fui buscar de Deus uma palavra para essa noite, e Deus trouxe a experiência e a revelação do primeiro avivamento. Do primeiro grande avivamento na terra. Literalmente, avivamento, que é o relato da criação. Porque a Bíblia começa dizendo que a terra era sem forma e vazia. Deus, que é eterno, sempre existiu, a Trindade soberana, viveu toda a eternidade como Deus, mas a terra, a ordem da terra era o caos. A Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia. E é interessante que, se você olhar aí fora, né, o universo, se você se propuser a entender como é o universo, a ordem do universo ainda é a morte, ainda é o caos. Mas Deus resolveu que estabeleceria a vida na terra. Deus estabeleceu que avivaria a terra, que traria vida. Avivar é trazer vida. E hoje, meditando nesse texto que a gente conhece tanto, Deus foi trazendo algumas coisas muito importantes para mim. Primeiro, o fundamento de um grande mover desse agir de Deus trazendo vida à terra é a constatação que o Espírito Santo de Deus paira sobre a terra, gerando aquilo que já está no coração de Deus. O Espírito de Deus paira sobre a face da terra. O texto no versículo 2 diz: o Espírito pairava sobre a face das águas. Eu creio, irmão, sinceramente, que sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua célula, sobre o seu trabalho, sobre a nossa igreja, sobre essa cidade, há anos, há décadas, como eu disse para a nossa irmã que entregou a vida dela para Jesus hoje, se reconciliou com o Senhor, disse: o Senhor estava esperando pela senhora, o Senhor estava aguardando pela senhora, porque o Espírito Santo já estava gerando esse ambiente, essa hora, esse momento, desde muito tempo. Às vezes começam a acontecer coisas na nossa vida e a gente acha
que é agora, não, agora está acontecendo, mas na verdade o Espírito Santo já estava gerando há muito tempo, o Espírito Santo já estava manifestando há muito tempo, e eu quero te fazer um convite. A palavra e o título da palavra de hoje é só para quem tem fome. Quem tem fome de Deus aqui? Só para quem tem fome. Por essa palavra é só para quem tem fome. Se você tem fome de Deus, você precisa começar a se conectar com aquilo que ainda não está visível, com aquilo que ainda não está manifesto, com aquilo que ainda não foi mostrado, mas que o Espírito Santo já está gerando sobre a sua vida. O ser humano corrompido, caído no pecado, ele se move muito pelo que ele vê, pelo que ele consegue enxergar, pelo que ele consegue segurar. Mas o agir de Deus é muito anterior à manifestação material desse agir de Deus. Então, por exemplo, tem famílias aqui que o Senhor já está ministrando restauração sobre vocês há muito tempo. Tem casais aqui que às vezes olham para a realidade da sua vida e é uma realidade caótica, mas o Espírito Santo já está ministrando vida sobre você, vida sobre a sua casa, vida sobre os seus relacionamentos, vida sobre a sua família. Há jovens aqui que estão começando a andar com Deus, que estão começando a se mover, se envolver, e é natural que quando a gente começa a se envolver com Deus, a gente fica empolgado, e a gente acha que está vendo, mas na verdade a obra que Deus está gerando a teu respeito é muito maior do que você já consegue ver. A gente vem para um culto como esse, vê a manifestação da glória de Deus, e a gente acha que isso se resume à música, à banda, às luzes, às coisas que nós estamos vendo, mas na verdade há um mover sobrenatural que é muito maior do que aquilo que os nossos olhos veem. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Então eu quero te dizer um negócio, se você tem fome de Deus, está na hora de você fechar os seus olhos carnais e abrir os seus olhos espirituais e começar a clamar: Deus, abre os meus olhos, Deus, abre os meus olhos para aquilo que o Senhor está gerando e fazendo. Está na hora de você começar a dizer: Deus, me conecte com a obra que o Teu Espírito já começou a fazer sobre a minha vida. Abre o meu coração, me conecte com esse fluir do Teu Espírito que está sobre mim. Presta atenção. O Espírito parava sobre a face das águas, mas a ordem da terra ainda era caos. Não se deixe enganar pela realidade que você vive. Não ache que a desarrumação da sua vida significa que Deus está alheio. Não ache que as coisas que você não consegue conectar, fazer girar, rodar, significa que Deus está ausente, que você não está no propósito. Não, querido. Olhe um pouco mais além. Tenha a fé de Estevão para erguer os teus olhos e ver os céus abertos e Deus ministrando vida sobre a sua vida, graça sobre a sua vida, favor sobre você. Mas de novo, só vive isso quem tem fome. Quem tem sede de Deus, quem anseia pela manifestação de Deus. Como Ana, que queria gerar e dar luz a filhos, e ela vai para o templo, e ela começa a orar, ela começa a clamar, e a voz dela vai embora, porque ela está ansiando pela manifestação de Deus. E ela diz: dá-me filho, Senhor, senão eu morro. Como tantos outros que se deixaram literalmente embriagar pela presença de Deus. Sabe, irmãos, porque nós somos carne, porque nós somos estrutura, né? Tem osso, tem carne, nós temos uma tendência terrível de nos deixar guiar pelo que nós vemos. Mas se você quiser e ouvir a palavra de Deus, você pode começar a ser dirigido por aquilo que ainda não é visível, mas Deus já começou a fazer a seu respeito. Daqui a alguns anos, as pessoas vão falar dessa década. Daqui a alguns anos, os livros vão contar a história do Brasil. O ciclo que se abriu na primeira década desse novo milênio. Esse ciclo começa, tem várias coisas que estão desembocando hoje, que começa lá no ano de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010...
E Deus gerou um ciclo de mudança nas estruturas da igreja no Brasil. E essas estruturas continuam mudando. A gente recebeu o bastão de outra geração. E as mudanças vão se intensificando. E eu tenho a convicção, e eu não estou sozinho nisso, que 2020 abre um novo capítulo da história do Evangelho nesse país, nessa nação. E Deus vai começar a largar nossa tenda. Deus vai começar a levantar pessoas. Deus vai começar a levantar jovens, crianças, adolescentes, idosos, todas as gerações, como profetizou o profeta do Senhor, verão a glória do Senhor e manifestarão a glória do Senhor. Mas como nos dias de Jesus, ainda vai ter gente que vai ficar procurando erro, falha, problema, dificuldade, empecilho, prova, material para se envolver. Eu quero te dizer uma coisa. Você é a única criatura capaz de Deus. Você é o único capaz de se relacionar em intimidade com Deus. Então comece a clamar pela presença dEle, dizer: Deus, eu quero ver, entender, discernir o que o Senhor está fazendo, que os meus olhos não conseguem ver. Entende? Isso tem a ver com o lugar que Deus te plantou para trabalhar. Nós cantamos agora há pouco que a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Tem portas que Deus fechou para você, e você não consegue entender por que Deus está fechando essas portas. É porque o que Ele tem para fazer é muito maior. Tem portas que Deus abre, que você não entra, porque você acha que não é capaz de entrar, mas se Deus está abrindo, pode entrar, porque Ele já preparou tudo para você. Ele é o nosso pastor, Ele caminha com a gente, e tudo que a gente precisa é de ouvidos e olhos abertos para crer e viver o que Deus preparou. A segunda coisa que Deus faz nesse tempo de avivamento, que me chama muita atenção aí em Gênesis, é que o primeiro ato criativo de Deus em Jesus foi dizer: haja luz. Haja luz. Não é interessante isso? Deus podia ter mandado fazer todas as coisas primeiro, mas é interessante que ao invés de arrumar tudo bonitinho, aquela coisa, né? Como dizem assim, antes de um espetáculo, você fecha a cortina, não é verdade? E arruma tudo, e aí quando está tudo pronto, não é assim quando você vai abrir uma loja, quando você vai fazer uma coisa, você arruma tudo, e aí quando está tudo pronto, você abre. Deus não fez assim. Deus disse: haja luz, e a luz brilhou sobre o caos. E você fica perguntando qual o propósito disso. Se o caos já é feio sem luz, imagina com luz. Não é verdade? E todo avivamento, Deus traz luz. Deus traz luz. Deus faz com que todas as coisas fiquem claras. Deus faz que as realidades apareçam, que a verdade apareça e que a mentira apareça também. Deus faz que tudo venha à luz. Deus expõe a intenção dos homens. Deus expõe a verdade a nosso respeito. Eu dizia para um pastor amigo, querido e mentor esses dias, que eu creio que os próximos anos serão anos de muita alegria, de muita satisfação, mas também de muita dor. Porque muita coisa vai vir à tona. Muita coisa vai vir à luz, coisas boas e coisas ruins, como a casa que é provada pelo vento, como a casa que é provada pelas chuvas, pelas águas. O avivamento é um fogo que queima a palha, que queima aquilo que não é verdadeiro e expõe aquilo que é nobre, aquilo que é digno de aceitação. Se você tem fome de Deus, e eu também tenho, a gente precisa começar a clamar: traz luz à minha vida, Jesus. Traz luz, mostra, como disse o salmista, lembra do salmista no Salmo 139? Ele diz assim: se eu vou para o mais profundo abismo, lá está o Senhor. Se eu subo no monte mais alto, lá está o Senhor. Como eu fugirei do Senhor? Como eu vou escapar da presença do Senhor?
porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então o salmista faz uma oração sábia. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, irmãos, a gente precisa começar a clamar: Jesus, Jesus, põe luz sobre a minha vida, põe luz sobre as minhas decisões, põe luz sobre a minha casa, põe luz sobre os meus relacionamentos, põe luz sobre as minhas motivações, que a luz de Jesus, Jesus que é a luz do mundo, possa brilhar sobre essa terra, sobre a sua vida, sobre os nossos corações. Em tempo de pleno avivamento, não fica nada escondido. Fala comigo assim: nada escondido. Nada escondido. É tudo aberto. Fica tudo muito claro. Aquilo que é manipulação vai aparecer como manipulação. Aquilo que é esperteza vai aparecer como esperteza. Aquilo que é maldade vai aparecer como maldade. Aquilo que é corrupção vai aparecer como corrupção. Mas aquilo que é verdadeiro, que é puro, que nasceu no trono de Deus, isso vai aparecer também como verdadeiro, puro e nascido do trono de Deus. Amém, irmãos? É como Jesus, nos dias dele, que chegou diante do templo e meteu o pé na mesa dos cambistas. Como João Batista, que virou para os fariseus e disse para eles: raça de víboras. Porque quando a luz está presente, não dá para se esconder nas sombras. Foi por isso que o profeta Isaías diz: para a terra que estava aflita, resplandeceu-lhes a luz. O povo que andava em trevas, diz Isaías no capítulo 9, verso 2, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Em tempo de avivamento, Deus manda luz sobre a tua vida, em nome de Jesus. E aquilo que está em sombras vai brilhar luz. Luz é discernimento, luz é clareza de propósito, luz é sabedoria, luz é assertividade, é você saber para onde você está indo. Luz é parar de gastar a minha vida, que é uma vida que se esgota em coisas que não produzem nada. A luz de Deus diz para mim: filho, esse caminho está errado, esse caminho é torto, esse caminho não vai te fazer prosperar. A luz faz com que eu ande pelo caminho perfeito, pelo caminho reto que Jesus preparou para mim. Amém, irmãos? Amém ou não amém? O grande avivamento traz ordem, vida e sinais. Ordem, vida e sinais. Quando a luz brilha, você consegue ver o que está acontecendo. Presta atenção, você pode acompanhar comigo. O Espírito está pairando sobre a tua vida. O Espírito está lá gerando. Você consegue perceber o Espírito Santo de Deus como uma nuvem que para sobre a sua casa, que para sobre a sua vida, ministrando sobre você, dizendo: ah, meu Pai, está ali aquela vida, ela é tão preciosa, ela é tão importante para mim, ela é tão, Senhor, eu tenho propósito na vida dessa família, dessa casa, desse homem, dessa mulher. E de repente você se toca que Jesus está olhando para você. Você já percebeu? Você já esteve num lugar que no meio de um monte de gente, de repente tinha alguém olhando para você, e você percebe que tem alguém olhando para você? Quem já sentiu isso aqui? Não é? Aqui às vezes acontece aqui, eu estou pregando e olho no olho de alguém que está aqui, não é? Sem querer, de repente a gente para assim, porque Deus está ministrando no seu coração, e você diz assim, você olha para o lado, se o pastor está olhando para mim. Às vezes é mesmo, né? Os olhos se encontram, e você percebe que você está sendo olhado, que você está sendo visto. Os meus filhos têm essa experiência assim. Né? Às vezes daqui eu dou uma filmada lá para frente, né, filho? Olha lá, já me viu, não é? Você, quando se toca, que o Senhor está olhando, você diz: o Senhor está olhando. Os olhos do Senhor, que estão sobre toda a terra, estão sobre os meus também. Sobre mim também. E aí, quando você descobre que o Senhor está olhando para você, uma luz se abre na sua vida.
E aí tem gente que fica desesperado, diz assim, agora eu virei cristão, eu virei crente, e parece que os problemas aumentaram. Não, querido, é porque tem luz sobre a tua vida, agora você enxerga. Agora você está vendo, ou você queria ficar cego, tropeçando. Mas aí chega a hora de colocar ordem, vida e sinais. Qual é a ordem que Deus começa a fazer? Águas de cima, águas de baixo. Águas acima dos céus, águas abaixo do céu. O firmamento é o céu. E é assim que águas em cima, águas embaixo. As águas se reúnem. Porção seca e lugares alagados. Deus começa a colocar as coisas em ordem. Deus começa a dar ordens criativas a respeito daquilo que está em desordem. E isso acontece numa vida que está passando por avivamento. Deus começa a dizer assim, está na hora de você se apartar disso aqui, chega para cá. Aí Deus começa a dizer assim, isso aqui é para cima, isso aqui é para baixo, isso aqui não funciona mais, isso aqui não dá mais jeito. E Deus faz isso com você individualmente, Deus faz isso com a igreja, Deus vai fazer isso com a nossa cidade, Deus vai fazer isso com o Brasil. Deus coloca as coisas no lugar. Amém, irmãos? Quem está tendo a vida arrumada aqui? Deixa eu ver, quem está tendo a vida arrumada? Fala assim, glória a Deus. De vez em quando dói, não é verdade? De vez em quando, não é verdade? De vez em sempre, né? Não é assim? A gente acostumou com a bagunça, a gente acostumou com as coisas de um jeito, e você começa a dizer assim, mas Jesus foi sempre assim, desde a minha mãe, desde a minha avó, foi sempre desse jeito, mas Jesus diz assim, agora vai ser tudo novo, agora vai ser tudo novo, tudo diferente, eu tenho uma ordem nova para você. Deus separa o joio do trigo. Deus separa a verdade da mentira. Deus separa a santidade do pecado. Deus começa a colocar cada coisa no seu lugar. E de vez em quando alguém tenta passar a perna em Deus. Como Ananias e Safira. Como Saul lá no Antigo Testamento. E Deus não tolera esse tipo de coisa. Como Judas, que nós ouvimos na semana passada. Deus tem um coração aberto e perdoador e gracioso para todo pecador arrependido. Mas Deus não vai misturar a glória dele com as nossas mentiras. E às vezes a gente insiste em mentir. Deus alerta, Deus fala. Deus orienta, a gente insiste na mentira, e vai mentindo, fazendo de conta que está vivendo para agradar a Deus, não aceita a ordenação, a direção. Chega uma hora que Deus, por misericórdia a você e a mim, tira a mão. E quando Ele tira a mão, a desordem gera as suas consequências. Eu espero que você e eu tenhamos ouvidos sensíveis para o que Deus está ordenando, antes que Ele tire a mão e te deixe colher as consequências das escolhas que você fez. Em tempo de avivamento, Deus ordena as coisas. Deus ordena as coisas. Não venha falar comigo de avivamento com pecado misturado, com mentira, com rancor, com ódio, com ressentimento, com separação no corpo de Cristo. Avivamento traz unidade, traz arrependimento. Deus coloca tudo no lugar. Depois o texto diz que os mares, a terra, foi tomada de vida. Vida. Eu não tive tempo de preparar um vídeo, mas eu fiquei pensando naqueles vídeos da internet que tem uma explosão de vida, sabe? Aqueles enxames sabe aquela coisa, aqueles vídeos que as plantas estão crescendo e aquela explosão de vida. Você sabe onde tem isso? Aonde Deus avivou. É tão interessante, você já viu as viagens espaciais da NASA e de tantos outros, e do pessoal lá da União Soviética, e todos, assim, todo esse investimento de milhões de dólares que é feito, é para ver se acha vida fora da Terra.
É para ver se encontra vida fora da terra. Mas até ontem, pode ser que hoje alguém tenha achado alguma coisa, né? Mas até ontem não se achou exuberância de vida como tem na terra. Vida fluindo por todos os lados. Não se achou. Porque só há vida brotando, saltando, pulando, onde Deus ordena a vida. A ordem do universo ainda é o caos, a ordem do universo ainda é a morte, é a ausência de vida, mas há vida onde Deus ordena a vida. Igualmente, querido, enquanto a vida, a nossa vida e a sua vida não se rende ao Criador e àquele que é poderoso para avivar todas as coisas, a morte continua imperando. A morte continua dando tom. A ausência de criatividade, de cor, de vida, continua sendo padrão, como é no restante do universo. Mas é impressionante, quando um pecador se rende a Jesus e o avivamento começa a chegar, a vida começa a brotar, ideias novas começam a nascer, uma direção nova começa a brotar, e a vida começa a explodir, como um borbulhar de vida que Deus traz sobre a nossa vida. É interessante que o texto ainda fala sobre sinais. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E o escritor de Gênesis diz que esses marcadores temporais iam marcar as datas, as estações, os dias, os meses, os anos. Porque quando o avivamento chega, você começa a ter um discernimento diferente do tempo. Cada dia tem o seu propósito, cada mês tem o seu propósito, cada ano tem o seu propósito, porque você entende que nenhum minuto da sua vida sequer está disponível para ser perdido. Todos os seus dias foram contados pelo Senhor e Ele tem um plano para cada um dos seus dias. Mas é interessante perceber como vivem perdidas as pessoas que ainda não perceberam os sinais do reino, os sinais de Deus, como Deus, em pleno tempos de avivamento, começa a estabelecer marcadores, como essas coisas que a gente está dizendo, está começando um novo ciclo. Por exemplo, na minha vida pessoal, eu tenho muita clareza de um ciclo que começa eu poderia contar a história da vida toda, né? Mas 2003 tem um ciclo para a minha vida, um ciclo extraordinário de Deus para a minha vida. Sabe o que aconteceu em 2003, irmãos? Eu casei, irmãos. Você pode dar glória a Deus comigo? Fala glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus ouviu minha oração, me deu uma esposa abençoada, não é? É verdade, irmãos. Em 2004, Deus abriu um outro ciclo. 2003 mesmo, né, meu bem? Chamou a gente para o campo missionário, nos levou em 2004 e vivemos um tempo extraordinário. Aí em 2007, Deus abre outro ciclo. 2011, Deus abre outro ciclo, que durou até do ano passado. E agora, 2020, Deus está abrindo um ciclo novo, tudo novo. Estou tendo que reaprender um monte de coisa. Estou tendo que mudar um monte de coisa na minha vida, porque o que eu recebi até aqui serviu para até aqui. O que Deus tem preparado daqui para frente, eu vou ter que mudar de estrutura. Porque quando você está debaixo da mão do poderoso Deus, você não vive perdido, tateando. Tem sinais que apontam o tempo, as estações, as horas, os dias e os anos para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dá para não ver o sol? Hein? Você já viu? Dá para esconder o sol? Não tem jeito. Dá para esconder a lua, mesmo quando ela está minguante, mesmo quando ela está encoberta. Ela é linda, exuberante. Os sinais de Deus também serão visíveis, reais e concretos na sua vida. Em tempos de pleno avivamento, os sinais são claros, perceptíveis. Será que eu estou conseguindo me comunicar com você? Você está recebendo? Quem está recebendo a palavra de Deus? É só para quem tem fome. Nesses dias de avivamento, Deus levanta filhos, amigos, mordomos, a quem deseja entregar a obra que Ele está fazendo. E aqui está uma coisa extraordinária.
Deus fez essa obra particular na terra. Você percebe que isso é obra de Deus, que é obra do Criador, que é uma obra específica do plano dele sobre a terra. Você olha em volta e você não acha em nenhum outro lugar a exuberância que tem sobre a terra. E aí Deus faz uma coisa que aos nossos olhos parece louca. Deus do barro constrói homem e mulher, sopra sobre eles o Espírito, e eles passam a ser alma vivente. A Bíblia diz que Deus os fez à sua imagem e semelhança. E Deus diz assim: vocês serão meus filhos. Vocês têm da mesma essência que eu tenho. Vocês cuidarão desse avivamento. Vocês vão cuidar dessa obra exuberante, extraordinária que eu fiz. Ergam-se, levantem-se. Mas presta atenção, vocês precisarão escolher andar nesse caminho. Porque tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a possibilidade de vocês viverem uma vida sem a minha presença. Porque nenhum avivamento é fabricado, nenhum avivamento é forçado, nenhum avivamento é imposto. Todo avivamento é escolha de viver debaixo da mão poderosa de Deus. E é por isso que tem gente que não vive. É por isso que tem Caim e tem Abel. É por isso que houve queda no Éden. No meio do pleno avivamento, teve gente que escolheu viver sem a presença de Deus. Mas uma coisa extraordinária do tempo de avivamento e da obra de Deus é que Deus está disposto a entregar a obra das mãos dele nas suas mãos e fazer de mim e de você mordomos responsáveis dessa obra que ele está fazendo. Eu não sei o que isso diz para você, mas para mim isso me enche de temor. Isso me faz me prostrar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu não sou merecedor, eu não sou digno, mas se o Senhor quer contar comigo, pode contar. Isso me faz olhar para os céus e dizer: Deus, se o Senhor tem essa obra tremenda para fazer na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos, eu estou aqui, pode fazer, conta comigo. Porque Deus está disposto a entregar todos os planos dele nas suas mãos. E é por isso que a igreja muitas vezes vive altos e baixos. Altos e baixos. Porque depende da resposta que você vai dar para o Senhor. Ele faz tudo. Ele gera através do Espírito. Ele manda luz através da palavra. Ele coloca as coisas em ordem. Sabe, ele coloca as coisas em ordem, ele traz vida, ele dá sinais e maravilhas, ele faz que a vida brote, ele começa a mostrar o que ele pode fazer, mas chega uma hora que ele levanta você da morte e diz assim: agora é contigo, filho, agora é com você, recebe das minhas mãos a obra que eu estou fazendo. E é por isso que a Bíblia diz que uma geração contará a outra os feitos do Senhor, porque uma geração vive, experimenta, mergulha e chega para outra e diz assim: está aqui, olha, está aqui meu filho, está aqui a presença de Deus, está aqui a obra de avivamento, está aqui o que só Deus pode fazer. E às vezes uma geração recebe, mas a outra não recebe. Eu contei hoje de manhã e vou contar de novo para a edificação da sua fé. Ontem eu tive uma experiência muito rica com meu pai. Muito rica com meu pai. Todo mundo, ou a maioria que sabe, meu pai é paciente de Alzheimer. No estágio mais avançado da enfermidade. E eu creio que Deus pode curar se Ele quiser. Amém? Você crê comigo? Mas Ele ainda não fez. E eu estava aqui no centro da cidade, a Ângela trabalhando e eu com as crianças ontem, sábado, e a gente veio para cá, fui na casa dos meus pais e nós ligamos a televisão, o YouTube no Descende, né, assistindo aquele mover de Deus pela televisão. E de repente o moço que estava orando disse assim: levante as suas mãos. E meu pai levantou as mãos. E aí disse assim: aplauda o Senhor. E meu pai começou a aplaudir o Senhor.
E de repente, naquele ambiente informal, a gente assistindo a apresentação do Descende pela televisão, meu pai começou a glorificar a Deus, começou a adorar Jesus, começou a chorar na presença de Deus. E a gente olhando, a gente não tinha outra coisa a fazer a não ser chorar também e ver o agir de Deus. Meu pai já não consegue fazer frases complexas, mas diante da visitação do Espírito Santo, ele falou frases longas, dizendo: o Senhor vive, Cristo vive, eu reconheço o Senhor Jesus, ele disse. Ele falou: eu reconheço o Senhor Jesus, e ele chorava e glorificava a Deus, e eu olhando aquilo, a gente vendo, eu vi muitas vezes meu pai fazendo isso no tempo dele de saúde, porque eu vi meu pai sentado na cama dele, dando glória a Deus e recebendo a presença de Deus dentro da nossa casa, e sem nenhum instrumento, sem ninguém vendo, eu vi muitas vezes. E eu disse para ele ontem, eu disse assim: pai, essa herança eu recebi do Senhor. Essa herança eu recebi do Senhor, que a intimidade com o Senhor é a presença de Deus, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos tirar. O Alzheimer não pode roubar o que o Espírito fez no Espírito do meu Pai. Porque o dia que você entende que você é obra do Criador, que você foi chamado para adorá-lo, que você foi chamado para manifestar a glória de Deus, a carne pode até se corromper, a emoção pode esvanecer, mas o Espírito reconhece o Espírito do Criador. Eu tive que tirar ele da mesa e levar ele à cama para falar assim: eu vou deixar, ele está recebendo de Deus, deixa ele receber. E ele dizia assim: faz mais, Deus, faz mais, Senhor. Ah, querido, se os seus olhos só conseguem, se o seu coração só consegue perceber o que os olhos veem, você ainda vive uma vida miserável. Mas se os seus olhos espirituais se abrirem, você vai enxergar o lugar de honra que o Senhor te colocou. Você vai enxergar o lugar de honra que o Senhor te colocou. Porque o meu espírito, porque o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus e ninguém pode tirar isso de mim. Esse foi o meu descendo de ontem. Deus, querido, te colocou num lugar de muita responsabilidade no que Ele tem para fazer. Mas cabe a você escolher o que você vai fazer. Cabe a você decidir que caminho que você vai tomar. Se você será apenas um espectador do que Deus assiste, do que Deus faz, ou se você vai subir no monte. Se você vai entrar no avivamento que Deus está fazendo e vai participar dessa obra que só Deus pode fazer. Sabe o que é interessante? Que esse homem e essa mulher, que é a coroa da criação, e sobre quem Deus sopra o seu espírito, é barro. É barro. Está sujeito a enfermidades, hoje por causa do pecado, está sujeito a lutas, está sujeito até a cair. Mas Deus pegou eu e você, que somos barro, e resolveu colocar sobre nós o seu Espírito e encher-nos da sua presença e fazer de nós o povo que experimenta, que vive e que manifesta a glória de Deus nessa terra. Eu quero orar por você. Eu queria te convidar a ficar em pé. Talvez você não teve o mesmo privilégio que eu de receber essa herança dentro de casa. Eu, na minha infância, vi meu pai embriagado,
Na minha infância, eu vi meu pai caçando briga com meu tio. Não me esqueço dessa cena, porque tinha tomado umas cervejas a mais. Mas eu também vi meu pai rendido a Jesus. E depois que ele se rendeu a Jesus, a vida dele mudou completamente. Ele passou a ser uma testemunha viva de Jesus. E muita gente chegou a Jesus pelo testemunho dele. Essa herança não é uma herança que passa automaticamente. Na minha adolescência, eu quis me desviar. Eu quis me afastar. Mas o Espírito estava gerando sobre mim, como eu disse aqui. E antes que desse tempo de eu me estragar por completo, Deus me achou. E hoje eu conto à próxima geração o que Deus tem feito por mim. E mesmo sendo barro como eu sou, eu estou disponível para o que Deus quer fazer. Eu sei que você é barro, porque eu também sou. Mas o Espírito Santo do Senhor está neste lugar. E Ele quer levantar homens e mulheres que participem do agir e do mover que Ele está fazendo. Se você entende que essa palavra é com você, e você quer participar do que Deus está fazendo, sai do seu lugar e vem aqui à frente. E vamos viver, e vamos nos render ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. Rei da glória. Soberano Senhor. Venha, querido, venha. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção.